Boa noite. Boa noite. Patrícia, boa noite, Luiz. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite e pela disponibilidade de tempo de vocês para hoje falarmos um pouco sobre a Argentina. Então, hoje eu gostaria de convidar todos vocês, temos aqui o João Carlos, para nossa mais uma live da série Pontes Culturais. E Pontes Culturais, o objetivo dessa série é justamente construir pontes entre as diversas culturas para podermos diminuir um pouco preconceitos, assim, xenofobia e aumentar a nossa inteligência cultural. E hoje, nessa série, eu convidei a Patrícia, a minha professora de espanhol. Eu, durante 2 anos, consegui C1, gente. Então, aqui eu recomendo fortemente a Patrícia. Hablamos espanhol. E o Luiz Escribano. Muito obrigada novamente. Luiz, Patrícia, eu sei que vocês já nos conhecemos muito tempo. E eu sei que vocês são argentinos que moram já muito tempo no Brasil. Mas provavelmente muitas pessoas não conhecem vocês, não sabem a trajetória incrível que vocês passaram. Então, eu gostaria de um pouco falar sobre vocês, para vocês poderem falar um pouco mais sobre vocês e um pouco sobre a trajetória, o que vocês levou ao Brasil e como foi essa toda a trajetória. Então, por favor, se vocês puderem compartilhar conosco aqui. Ok, que eu empiece, Luiz? Bom, como a Angelina já comentou, como você comentou, faz 16 anos que nós moramos aqui no Brasil, 16 anos. Viemos com um menino de 1 ano e meio, a nossa não aventurar, mas a experimentar uma nova vida, e foi realmente desafiante do meu lado, desafiante como mãe do primeiro filho, e ainda em um país que eu não conhecia a cultura e não conhecia a língua. Então foi um desafio para mim, além do cultural, que depois, no momento de que eu comecei a viver dentro do Brasil, apreciar as outras coisas dentro do Brasil, aí foi aquilo cultural, não? Que a gente depois vamos conversar. Mas no primeiro momento, para mim, para a Patrícia, como mãe, foi isso, né? Estar numa língua diferente, eu não sabia falar português, então era nem portunhol, era foi espanhol, na raça. Foi espanhol, mas eu consegui me comunicar, ainda consigo me comunicar no portunhol, e foi isso, a minha experiência foi isso, de chegar num país onde eu desconhecia a língua, claro, também a cultura, e desconhecia estar sozinha, né? Estarmos sozinhos dois, com um bebê, né? Claro, de 1 ano e meio. Claro, pequeno, de 1 ano e meio, claro. Exatamente. Então isso foi uma perspectiva da Patrícia. E agora, o Luiz, qual foi a sua perspectiva? Como você chegou a morar aqui? Como foi a sua trajetória, da sua perspectiva? Boa noite a todos. Bom, no meu caso, eu profissionalmente já tinha um vínculo com o Brasil, já fazia alguns anos, que num emprego que eu teve no passado, eu tinha que vir para o Brasil com certa frequência. Tinha períodos que a cada 2 meses eu ficava 15 dias aqui, particularmente em São Paulo, ficava muito tempo. Então eu já tinha contato com o Brasil, com o brasileiro, cultura, interagia com empresas, tinha algumas amizades também. E chegou um momento, 16 anos atrás, um momento que talvez a gente nem esperava que pudesse acontecer, que veio uma proposta de trabalho e acabou se tornando um projeto familiar, porque assim, quando a gente começou a falar com a Patrícia, tínhamos nosso primeiro filho, com apenas 1 ano e meio, e chegou a proposta, a gente começou a discutir, e aí? O que a gente faz? A gente apenas estava começando a nossa família, e
decidimos encarar esse desafio, esse projeto. Na verdade, não foi um desafio, foi um projeto que obviamente tinha seus desafios. E meu primeiro ponto era mais na atenção com eles, com a Patrícia e com meu filho pequenininho, e como eles iam se adaptar. Eu, querendo ou não, tinha minhas obrigações, meu emprego, meu trabalho, meu tempo ia estar ocupado. Às vezes isso também influencia muito com as pessoas que chegamos, depende de como nós ocupamos do tempo, se não temos responsabilidade ou que responsabilidades temos para nos adaptar rapidamente. Então, muito dos primeiros tempos foi isso, mas o foco na adaptação com famílias, digamos assim. Claro. De podermos acomodar e entender o que era morar em família, porque eu, como te comentei, viajava bastante, vinha bastante para São Paulo, mas era sempre 10, 15 dias e voltava para casa. Essa foi uma grande diferença. Entendi. Então, para você, na verdade, também foi eu entendo, imagino que foi também uma questão de estresse, mas também pela Patrícia e pelo filho, né, também, porque Sim. você já conhecia isso, já tinha, assim, tempo livre, tempo, na verdade, no trabalho, e agora você também estava pensando na família mesmo, então foi um pouco também um estresse realmente maior, porque não é uma pessoa só se movendo para outro país, mas uma família, olha só. Eu não mencionei, mas o Luiz, ele é diretor de grande multinacional aqui no Brasil, então também não é uma função qualquer aqui. Então imagino que não foi fácil, mas com toda essa trajetória, assim, as perspectivas um pouco diferentes, claro, sim, tanto para a Patrícia quanto para o Luiz, mas quais foram os choques que vocês sofreram, primeiros choques? Porque imagino que mesmo a Argentina sendo um país latino-americano, sim, tem muitas diferenças culturais entre a Argentina e o Brasil. Então, o que particularmente, principalmente, chocou vocês? Não sei, Patrícia, se você puder começar os seus choques culturais. Bom, um choque cultural que eu percebi aqui, que não é nem bom, ou seja, não é uma coisa ruim, nem má, nem boa. Assim, ou seja, é uma forma que tem aqui, né? Que alguns horários dentro do Brasil, né? Aqui, que a gente mora em São Paulo, então estou falando do São Paulo, mas imagino que isso se estende a todo o Brasil, que são os horários. Na Argentina, você vai jantar com alguém às 10 horas da noite, às 22 horas, e até mais tarde. Aqui, se você se reúne para jantar com amigos ou com alguma pessoa, pode ser 19 horas, 19, 20 horas. Eu acho que mais tarde não. E isso foi uma coisa bem diferente para nós, porque na Argentina, se você se reúne com amigos, se tem algum jantar, estou falando de jantar e também de um almoço. O almoço é meio-dia, aqui é o meio-dia. Na Argentina, pode ser até 2 da tarde. E ainda se considera um almoço, exatamente. E isso é bem diferente dentro da rotina, dentro do que na Argentina, seja na nossa província, que nós somos de Córdoba, ou seja na capital, Buenos Aires. Isso é quase, te diria, em todo argentino. Todos os argentinos têm esse costume de almoçar mais do meio-dia, com certeza 1, 2 da tarde, e ainda é bom dia, e ainda é de manhã. Ou seja, ainda é o período da manhã. E aqui não. Depois do meio-dia, é boa tarde. Então, exatamente. E uma coisa que para mim ainda me acontece, 16 anos e ainda me acontece. Eu saio pela portaria, sei lá, 12:30, 12:15, ou quase 1. Bom dia, bom dia. E as pessoas falam, boa tarde, dona Patrícia. E isso me acontece muito. Eu já trabalhei, meio-dia já trabalhei aqui.
Eu já trabalhei, já. Então, para mim não, para nós continua assim do período da manhã, se você não almoçou, ou porque ainda é cedo, 12:30, 1 da tarde. Entendi. Isso foi uma coisa bem diferente, e o jantar também, a gente tanto que a gente foi uma coisa diferente, mas nós com o Luiz nos acostumamos assim, e gostamos disso. Adquirimos na nossa rotina, tanto é assim, Luiz pode falar também, que quando vamos para a Argentina e a gente tem que se reunir com amigos, a gente pensa, dormimos primeiro um pouquinho, depois vamos para jantar? Juro, é verdade, Luiz. Juro, a gente até... Acontece. A gente fica com sono, somos os primeiros no encontro social, às vezes somos os primeiros em ir embora porque a gente já está com sono, meia-noite já é tarde demais. E ele traz, começa à noite. Claro, mas imagino que também costume, porque 16 anos vivendo dessa forma, já a pessoa pode se acostumar também ao ritmo mais tranquilo dessa forma, não tão noturno. E o café da manhã é parecido, então, porque mencionamos que almoço e jantar é mais tarde. O café da manhã fica mais parecido com o brasileiro ou também fica um pouco mais postergado? Pode ser um pouco mais tarde, não, Luiz? Eu acho que sim, que o argentino pode tomar um café da manhã um pouco mais tarde e não às 6, 7 da manhã como aqui. Eu acho que sim. Isso pode ser uma outra diferença, né? Uma outra diferença. Então, é verdade. Em geral, os horários em geral, das refeições em geral, podemos dizer que são diferentes, um pouco mais para frente. Exatamente, um pouco mais para frente. Especial jantar, sim, especial jantar, acho que aí a diferença é bem mais marcante, digamos. Mais marcante, entendi. É que as pessoas, assim, se você trabalha até às 6 ou 7 da tarde, as pessoas voltam para casa com suas famílias e não voltam para jantar. Elas voltam e preparam o mate, o chimarrão. Entendi, é verdade. 7 da noite, o que seria 7 da noite aqui, 7h30, 8, e estão tomando chimarrão, o chimarrão argentino. E a janta é depois das 6. Depois. Entendi. E vocês sentem falta de chimarrão, por exemplo, ou não? A gente tem, não. A gente tem aqui. A gente tem aqui. Não sentem falta, então. Não. Essa é uma parte boa da cultura compartilhada. Assim, inclusive, eu preparo o chimarrão com erva do Rio Grande do Sul, eu gosto também. Somos uma boa mistura entre Argentina e Brasil. Com certeza. Agora, aproveitando, então, assim, tem uma diferença entre chimarrão argentino e esse do Rio Grande do Sul? Porque eu já ouvi falar que lá no Sul tem esse costume, né? Aqui em São Paulo não tanto, eu não ouvi muitas pessoas, mas no Sul sim. Tem alguma diferença no sabor, na forma de preparação, ou é mais ou menos parecido? Tem variantes, digamos assim. Talvez a mais popular da Argentina com a mais popular do Brasil, se tem um sabor diferente. Algumas aromáticas aqui tem a folha mais moída, digamos assim. Isso dá às vezes uma aparência diferente, uma cor diferente e o secado da folha também. Mas também tem algumas sabores de ervas que eu até gosto de comprar aqui brasileiras que são bem semelhantes às da Argentina. Então pode sim encontrar algumas diferentes, mas também tem algumas variantes que são muito próximas. Entendi. O preparo no geral é igual. É igual. Pode ter hábitos, é muito hábito individual. Né? Talvez aqui no sul seja mais comum o que eles chamam de cuia, que é o recipiente onde você prepara o chimarrão. É sempre uma cuia grande. Lá na Argentina, em algumas regiões, a cuia é grande, como aqui do sul, dos estados do sul do Brasil, mas o resto da Argentina é sempre uma cuia pequenininha. Entendi. Então tem essa diferença. Então, assim, a primeira diferença maior foi a questão dos horários e essa questão do chimarrão, aqui comparando principalmente com São Paulo. Tem mais alguma diferença que chocou vocês?
eu não jogo mais para compartilhar a experiência com as pessoas que estão assistindo a live, assim, a Patrícia mais em suas questões domésticas dentro de casa. Eu acho que também para quem imigra para o Brasil e falando já de trabalho, eu acho que também entender a cultura das pessoas. Se você se torna líder de um time, onde você vai ter pessoas que vão reportar a você que são do Brasil, e tem essa parte de vocês entender a idiosincrasia para poder liderar, entender como essas pessoas motivam, o que podem ser estímulos certos ou não certos, para você poder trabalhar dentro de uma empresa e Claro. gerenciar equipes. E aqui você notou uma diferença entre, por exemplo, como motivar, como gerenciar, liderar os argentinos e os brasileiros? Tem algumas características diferentes, mas sempre eu vejo assim, o período que eu comecei a trabalhar aqui, já estabelecido no Brasil, eu foquei muito em entender e aprender de outras pessoas. Entendi. Como faziam, pedir muitos conselhos para primeiro você mostrar empatia, poder mostrar e entender, querer aprender, entender e promover uma sinergia com as pessoas que você trabalha. Claro, com certeza. Eu, assim, na inteligência cultural se fala muito sobre essa dimensão de liderança, de comunicação intercultural, porque tem muitas, na escala, até no mapa cultural, tem várias diferenças entre isso. E eu acredito muito no repertório. O quanto mais nós conhecemos, sabemos do outro, nós conseguimos nos adaptar melhor, né? Eu comparo isso um pouco com um ator, um bom ator. Um bom ator, para ser bom ator, ele precisa ter alguma experiência do papel que ele vai desempenhar. Então, por exemplo, o Robert De Niro, por exemplo, no taxista de táxi, no motorista de táxi, ele, durante alguns meses, trabalhou como motorista de táxi, assim, conhecendo a Nova York para poder depois atuar. E acredito que é a mesma coisa em relação com trabalho, para poder ter repertório, para poder se conectar, ter sinergia com as pessoas, mostrar a empatia, você precisa conhecer esse outro. Então, é interessante esse ponto. E agora, por exemplo, já vivendo, porque 16 anos é muito tempo. Eu só moro aqui 9 anos, um pouco mais de 9 anos. Então, é muita diferença. Ainda não tenho tanto repertório como vocês têm. Então, eu fico muito curiosa que, por exemplo, pela perspectiva de vocês, da perspectiva de vocês, o que vocês acham? O que um brasileiro poderia aprender com o argentino? E o que o argentino poderia aprender com um brasileiro? Assim, até, inclusive para aumentar esse repertório, já que como falamos sobre repertório, para aumentar. Para você, Luiz. Ok. Eu digo dos argentinos, dos brasileiros, eu vou resgatar coisas que eu lembro de maneira marcante dos primeiros anos que morávamos aqui, até as próprias pessoas que estavam brasileiras, que eram próximas de nós, eles sempre falavam, o bom humor, a alegria. Eu acho que as pessoas, os brasileiros que a gente teve primeiro contato na nossa envolvimento na sociedade em São Paulo, eles frisavam isso e eu concordo com eles, com as pessoas que eu conheço, que realmente sempre o povo brasileiro é sempre bem-humorado, no geral é bem-humorado. Eu sei que os argentinos não necessariamente somos bem-humorados o tempo todo. São mais sérios. São mais sérios, mais reservados, são. Assim, um pouco mais agitados às vezes. E esse é um ponto que nós gostamos, aliás, nós sempre gostamos. Se por algum dos motivos que nós continuamos morando aqui é porque nos gosta estar aqui, nos sentimos bem aqui, além de termos sido muito bem-vindos e acolhidos, esse bom humor das pessoas no geral, e em São Paulo, que é onde moramos, e em outras cidades que tivemos a chance de conhecer e viajar, esse positivismo das pessoas, ainda perante as dificuldades, ter sempre um olhar para frente, positivo.
positivo. Isso eu devo confessar que também, considerando a minha cultura, que é polonesa, eu também adoro. Eu me sinto muito bem aqui e também esse abraço caloroso, porque também poloneses são muito mais reservados e também não tão sorridentes. E agora, no ano passado, eu fui para a Polônia e assim, sorrindo na rua, então eu fui percebido como uma louca, porque lá as pessoas, se não têm motivo para sorrir, ou não, alguém não conta uma piada, não ficam assim tão sorridentes. Então eu fiquei um pouco, parece que me consideraram uma louca na rua. E isso, Angelina, Angelina, que trouxe o Luiz, vou te contar vou contar aqui uma experiência. Por exemplo, bem também diferente da Argentina, ou pelo menos da província onde eu sou, e daqui do Brasil. A província de você é? Córdoba. Córdoba, é. Córdoba. A província de Córdoba. Bom, comprar nas lojas. Quando você vai para comprar nas lojas, ou você entra somente porque você passou na frente, viu bem colorida, coisas lindas, e você tem curiosidade para entrar para ver. Você entra na loja só para olhar. E é uma coisa que eu tive que aprender aqui. Entrar e falar, eu estou só olhando. Por quê? Porque as pessoas, e falando do Luiz que fala da empatia, da simpatia das pessoas, você entra na loja aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no Rio, já conheço o Rio, já conheço Brasília, acontece a mesma coisa. Você vai e entra, e mesmo que você não pretenda comprar alguma coisa, algum produto, você só entre para olhar o que tem, os objetos que tem para oferecer, ou pela curiosidade mesmo só, as pessoas, os funcionários, começam a mostrar o que você tem. Olha, e você tem isso, e você tem aquilo. Mal sei que você pegue alguma coisa e fale, olha que linda, olha bem, e aqui tem essa, e tem essa, e tem essa, mas eu estou só olhando, não tem problema, eu te mostro. Isso é uma diferença que eu notei muito. Na Argentina não é que não seja ao cliente. Isso, atendimento e o serviço às pessoas. Não estou falando que na Argentina sejam antipáticos. Você entra, se você quer ver um produto, ele vai te mostrar a variedade daquele produto que você perguntou, não há mais. Aqui não. Aqui, eu já tenho esse slogan. Só olhando, obrigada. Só olhando, obrigada. Porque eu me sinto... Você se sente... Na obrigação de comprar depois. Na obrigação de comprar. Mas pela gentileza que tem as pessoas. Isso eu gosto muito do brasileiro. Mais ou menos alinhado com o que estava falando o Luiz, né? Essa simpatia, criar empatia, sempre estar de bom humor. Isso é muito lindo. Por isso também, né, que a gente continua ficando aqui, morando aqui, porque tem esse viés realmente bem agradável do brasileiro, né? Claro. E falo brasileiro porque todo o Brasil é assim. É verdade. E eu aqui também devo ressaltar uma parte, porque eu acho que outra parte do mundo deveria aprender do brasileiro como atender o cliente, porque acho que realmente eles fazem isso de forma maravilhosa. Eu, assim, morando no Brasil há tantos anos, depois fui para a Alemanha morar lá há algum tempo, e eu fiquei decepcionada com o atendimento. Eu disse para eles depois, gente, vocês precisam aprender com os brasileiros, porque vocês assim não fazem... funcionário brasileiro aqui. Exatamente. Então eu fiquei realmente que assim, chapobá, porque os brasileiros realmente... E hoje em dia eu adoro ir à feira, por exemplo. Adoro ir à feira aqui porque, meu amor, assim, o que você quer, assim, eu fico assim, tão depois... Assim, outra autoestima. Você vai para a feira, você vai para a feira e começa de uma ponta, vai para outra e você experimenta todas as frutas. Você já toma café da manhã, uma salada de frutas completa, porque eles te dão, experimenta, mas eu não vou comprar, estou só olhando. Toma, experimenta, olha que docinha, olha que bom. Isso é maravilhoso, isso é do brasileiro. Com
certeza, isso eu concordo e posso também concordo plenamente. Isso acho que é uma coisa que os brasileiros podem exportar para fora e ensinar os outros a fazer. Exatamente. Então, aqui já temos duas características: temos bom humor, essa positividade, temos essa questão de atendimento ao cliente, que também é uma coisa relacionada. Mas para termos três pontos, qual seria o terceiro ponto que o argentino poderia aprender com o brasileiro, na perspectiva de vocês? Tem mais alguma coisa que vocês acharam que legal? Tem muitas. Estou tentando pensar se é uma de outra mais que em destaque, mas bom, falamos da receptividade, da amabilidade, da alegria, desses hábitos de atendimento. Que mais, Patrícia? Me ajuda a ver no nosso dia a dia. Olha, estou pensando aqui também, estou pensando, eu acho que isso é um ponto bem interessante e não sei que outra coisa colocaria. Não tem problema, então de repente depois da nossa conversa, assim, conversando, de repente vocês assim, se lembram da outra característica. De outro ponto. Até 70% dos negócios internacionais falham. A inteligência cultural é a chave para desbloquear o potencial dos negócios globais. No mundo dos negócios internacionais, me envolvi profundamente com trade finance e desenvolvimento de relações comerciais estratégicas, contribuindo significativamente para o sucesso de projetos colaborativos. Este curso é uma oportunidade única para enriquecer sua visão de mundo com insights práticos e transformadores, capacitando você a fazer diferença no seu negócio. Junte-se a mim na exploração do mundo da inteligência cultural e abra as portas para um futuro de sucesso nos negócios internacionais. Isso. E agora, então, ao contrário, o que, por exemplo, o brasileiro poderia aprender com o argentino? Quais são as coisas que vocês acham que, assim, o argentino realmente é uma característica positiva e poderia a Argentina exportar para outros países? Que seria bom. Deixa eu ver. Não, eu acho que assim, com os argentinos, não, mas também acontece aqui com o Brasil, que às vezes o argentino pode ser um pouco mais, que a grande diferença pela amabilidade do brasileiro e a hospitalidade do brasileiro, o argentino talvez demore um pouquinho em se abrir, em acolher alguém. Eu falo com uma característica nossa, que somos do interior, mas quando a pessoa se abre para receber essa pessoa que vem de fora, ela abre de verdade, de forma tal que ele está estabelecendo um vínculo verdadeiro com essa pessoa. Ele está abrindo um espaço para essa pessoa se integrar a seu círculo, a sua sociedade, grupos de amigos ou família. E no argentino, pelo menos, alguma característica nossa, das pessoas do interior da Argentina, é de acolher e estabelecer vínculos próximos, fortes. A gente se abre por uma amizade não superficial, mas mesmo uma amizade de verdadeira, que depois vai se estender no tempo, mesmo as pessoas não continuem se vendo, se encontrando. Acho que para o brasileiro que for morar na Argentina e tiver a chance de viver um tempo a nossa cultura e trabalhar, enfim, o projeto que essa pessoa tiver lá, poder se vincular com pessoas locais. Às vezes também uma dica para nós que quando você vai para outro país, uma dica que a gente precisamos passar alguns anos, a gente, no princípio, como expatriados, temos muitos vínculos com pessoas de outros países, porque compartilhamos essa questão de sermos estrangeiros morando no Brasil, mas quando você muda essa forma de se relacionar e busca se relacionar com pessoas
do próprio país. Então, para nós, com pessoas, famílias brasileiras e os brasileiros que foram para a Argentina com famílias argentinas, amigos argentinos, eu acho que é uma das dicas que eu reforçaria fortemente. Entendi. E isso me lembrou um pouco, Luiz, essa comparação que você fez sobre, por exemplo, essa verdadeira conexão, né, e vínculo, me lembrou muito esse conceito da manga e coco, porque nesse conceito também se fala muito sobre essa diferença, que, por exemplo, manga, como é muito macia, então, tudo bem, como está, meu amor, assim, essa receptividade muito maior, mas dentro tem um caroço forte, então dentro, mas assim, não, você não entra mais, até aqui eu sou macia, assim, como manga, mas depois você não vai conseguir entrar pelo caroço, né, porque já é o meu espaço. Então, isso se fala muito sobre essas culturas que são muito abertas fora. Ai, tudo bem, como está essa amorosidade fora? Mas também que tem uma identidade própria que não todo mundo consegue entrar. E agora a cultura de coco, que me parece que nessa comparação a Argentina seria um pouco parecida com coco, que não são tão abertos, não são tão assim sorridentes, tem um pouco essa casca um pouco mais dura. Talvez não como os alemães, claro, porque o exemplo clássico da cultura do coco é a Alemanha, assim, que são muito mais duros. Rússia, Polônia. Mas quando se abre esse coco, né, ele dentro não tem nenhuma casca. Então, realmente, com todo o coração, vão te oferecer. Demora um pouco mais para quebrar essa casca, mas depois, realmente, você tem um amigo de verdade. Na Polônia, temos até uma expressão que a última camisa vai dar para você, se você necessitar essa camisa, né? Então, acho que é um pouco parecido isso. Isso que você fala, Angelina, e essas lives que você está fazendo, que eu já acompanhei com italianos, com pessoas da Índia, com pessoas mesmo dentro do Brasil, carioca, de outros estados, da Argentina, e de outras lives que você fez, essa diferença, mesmo em outros estados, essa diferença e fazer essa comparação com as frutas, e isso é o que a inteligência cultural faz, ter esse entendimento da cultura das outras pessoas que moram em outro estado, que moram em outra cidade, que moram em outro país, mesmo que seja longe ou perto, poder entender a cultura e os costumes dessas pessoas para sentir essa empatia e se identificar. Não precisa estar de acordo ou não, claro, mas sim entender e poder trabalhar juntos. Seja no personal, que a gente está falando bastante do personal, ou seja no âmbito profissional, né? Isso eu acho que é importante. Com certeza. E Patrícia, que bom que você ressalta isso, porque é justamente essa a intenção. Porque normalmente os seres humanos têm uma tendência de julgar o outro, se não conhecem. Porque essa pessoa se veste de forma diferente. Porque essa pessoa, por exemplo, tem hábitos diferentes. Mas, na verdade, quando nós conhecemos outra pessoa e tentamos entender um pouco mais de onde vem esse hábito, por que esse hábito? Por exemplo, vocês mencionaram sobre a diferença nos horários, que jantar, por exemplo, na Argentina é muito mais tarde do que aqui no Brasil. Mas justamente, de repente, isso é por causa do tempo, da temperatura, que as pessoas não aguentam comer nesse horário. Né? Tudo tem algum motivo. Por quê? Né? O porquê. Um dos motivos é isso. E na Espanha é igual que na Argentina. E é a localização dentro do mundo, dentro do hemisfério. O Brasil está no meio, então tem outra temperatura, tem outros costumes e tem outra luz solar. Na Argentina, no verão, 9 da noite, ainda está de dia. Então é difícil sentar para jantar às 8 da noite com o sol te batendo. Então é por isso também que esse costume, não é porque seja assim, eu acho que tem muito a ver. Tenho certeza, tem muito a ver com isso, com o sol. O sol no verão, na Argentina, o sol pega. Agora no inverno não tanto, é muito mais parecido com o Brasil. Mas mesmo assim já tem esse costume de jantar tarde, então continua sendo igual. Acho que a Angelina também, a gente não encontrava essas grandes diferenças entre a Argentina e entre o Brasil,
porque também são países que estão bem perto, né? São países vizinhos. E se você vai bem no limite, né? Lá em Misiones, que é uma província argentina, lá no sul do Brasil, você vai encontrar, como o chimarrão, muitas costumes parecidas, muitas costumes. Eu já tive alunos que eram do sul, olha, e falavam costumes que eu na Argentina tinha. Falava, nossa, mas isso a gente também fazia. Claro, a gente faz aqui, toda pessoa do sul faz. Mas aqui em São Paulo não, Claro. mas lá no sul sim. Claro, E a proximidade claro. que tem, né? Com Falando certeza. de território, né? Claro, não, sem sombra de dúvida, e por isso é até bom conhecer, porque assim, nas fronteiras, principalmente nas regiões perto das fronteiras, essas misturas, até o idioma é mais assim, esse portunhol, é português ou espanhol? Exatamente, tem. Tem muito isso. E eu acredito muito nesse poder de conhecimento e no poder de entender o outro, simplesmente essa empatia, porque se eu entendo o motivo por que o outro é assim, eu consigo ser mais empática com essa pessoa, né? E no mundo hoje se fala muito sobre a mudança do paradigma para não tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados, mas como o outro gostaria de ser tratado. E o ponto é, para tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado, é importante saber como o outro gostaria de ser tratado. Então, entender um pouco mais do outro, porque se eu não tenho, e aqui de novo entra essa palavra mágica, repertório cultural, eu não consigo me conectar com o outro. Porque como? Se eu não sei como o outro. Mas que bom. Ainda fico um pouco curiosa assim sobre, porque já falamos um pouco sobre os costumes, né? Qual é a diferença entre costumes na Argentina, no Brasil? Agora, no campo de comida, e aqui comparando, claro, porque o Brasil também é grande, mas aqui em São Paulo, você tem muita diferença na comida entre São Paulo e na Argentina, no lugar de onde vocês, assim, Córdoba, por exemplo, essa região, província de vocês, tem muita diferença? Eu vou responder, sim. É que também acontece que São Paulo é muito particular pelas dimensões de São Paulo. São Paulo é uma cidade cosmopolita, então você... Tem tudo. Tem tudo. Acho que cada canto do mundo, boa parte do mundo tem algo que é representado aqui em São Paulo. Mas, fora disso, algo que eu queria também, resgatando a tua pergunta mais cedo de coisas para um argentino aprender aqui, eu lembrei um ponto que talvez seja até mais importante ainda, que é a diversidade do Brasil. E aí podemos falar com a questão da comida, mas Brasil sendo um país continental, a gente, nos primeiros meses, nos primeiros anos, talvez um dos grandes aprendizados foi a tomar ciência dessa dimensão do Brasil e do rico que o Brasil é em diversidade, em costumes, porque, claro, você chega, mora aqui em São Paulo e aprende como é a vida em São Paulo, mas é uma cidade, de novo, uma cidade gigante, cosmopolita, com muitas culturas representadas aqui, mas quando você começa a ter a chance de viajar e escutar e aprender e entender do Rio, entender do Sul, entender de Brasília, do Nordeste, do Amazonas, a gente tem tido a chance de experimentar comidas, de experimentar músicas, a diversidade musical é gigantesca e com muitos ritmos bem diferentes e todos bonitos. A gente vê e aprende com cada Bahia, música do Nordeste, música do interior de São Paulo, enfim. E aí, chegar na comida, ainda tirando o fato de São Paulo ter representatividade de diferentes partes do mundo e focando apenas na comida brasileira, eu acho que a comida brasileira é muito, muito interessante, também, de novo, por muita diversidade de pratos, e isso é algo que talvez seja interessante. Eu digo, pelo menos era um hábito que nós tínhamos como família, com a Patrícia, em casa, na Argentina, eu digo que as nossas comidas eram mais simples. Eram sempre a mesma versão de comida de segunda a sexta. E aqui uma coisa que você percebia era quando você ia comer com amigos, ou ia comer no restaurante, você escolhe um prato, tipo um grelhado com arroz. E aqui não é. São pelo menos 4 ou 5 combinações de comidas que você coloca no prato.
Uhum. Então, isso também é uma diferença bem interessante que a gente, obviamente, se adaptou e gosta Diversidade. muito. Sim, 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 sim. Não, sem E a sombra de diversidade de dúvida. platos. Uhum. E, por exemplo, O no prato, sentido de pratos. desculpa, não, simplesmente, é simples. O prato do aqui, que chamam o prato feito, tem tudo. Tem a salada, tem o arroz, o carboidrato, a proteína, tem tudo. E na Era isso. Argentina não é assim, não é assim. Acho que é mais simples, não, Mais Luiz? simples. Eu acho que Mesmo. é mais simples. Acho que é mais Entendi. simples. A diversidade de pratos é mais simples. E, por exemplo, porque muitas pessoas me perguntam se eu sinto falta de alguma comida específica, não sei, fruta, algum legume, algum prato da Polônia. E claro que a alimentação é diferente. Aqui, mesmo sendo São Paulo tão diversificado, vocês têm não sei, alguma fruta, verdura, prato que vocês sentem falta da Argentina, que vocês é difícil encontrar aqui? Eu Tem vou que ser falar algo. fruta? Pode ser outra coisa? Não, Pode ser outra não, comida? sim. Não, eu já vi vários amigos de Córdoba se conectando aqui, então eles vão, acho que eles vão me escutar e vão rir. Os criollitos de Córdoba. Os criollitos, tem que ser Criollitos. comida. Criollitos, isso mesmo, Opa, aqui eu estou vendo também. Eu acho que as pessoas que estão aqui online, que são de Córdoba, eu acho que vão falar isso. Como assim? Sim, a gente sente muita falta de pegar um chimarrão e a gente se olhar muitas vezes quando ele fala, nossa, como eu comeria um criolito agora. Ou uma fartura que é um doce, é uma massa doce, como se fosse um croissant, que geralmente tem creme, tem doce de leite, um doce que chama de membrilho, que é uma fruta, que é muito parecida com a goiaba daqui. É muito parecida, o gosto, a cor, é muito parecida. A gente sente falta disso. Muita falta que bom disso. saber. Como se escreve isso? Eu até vou verificar depois, porque não conheço. Criollito, é da nossa província, Criolito. não? Da província de Córdoba. Córdoba, de Córdoba. T-O-S. Criollitos. Criolitos. Eu vou verificar, porque de Vou falar para as pessoas que estão aqui na live sobre por Brasil. favor. O que é isso, Obrigada, Luiz. Patrícia? Oh, criolitos. Aí, é isso, ó, tudo bem. É uma massa, como se fosse um pão, mas uma massa que tem bastante gordura. Na verdade, tem o que chamam aqui de bagna, não? E sal. Uma massa que se amassa, se faz com bastante bagna, com sal, água, e se forma diferentes formas. Pode ser quadrado, pode ser redondo. Você coloca no forno, e isso com a bagna fica bem gostoso, né? Porque a massa com farinha fica bem gostoso, calórico, mas muito saboroso. Opa, que bom saber. Até isso, essa informação até serve para uma corte, para depois colocar, porque acho que isso é uma curiosidade para as pessoas que gostam de conhecer outras culturas, outros pratos, que é uma dica de ir para Córdoba, visitar Córdoba, não somente para comer criolito, mas também para visitar a província também, tá? Mas Exatamente. Que bom. Não. Muito interessante. O papo, a conversa é muito, muito interessante, mas o tempo voa. E ainda eu gostaria de aproveitar que estamos aqui, e claro, na América Latina temos 2 idiomas principais, né? É português, Brasil, e outras regiões, principalmente espanhol, sim? E por isso até queria te perguntar, Patrícia, assim como eu acredito muito que também a pessoa se pode conectar muito melhor com outra cultura, falando o idioma.
Então, eu queria também entender um pouco a sua perspectiva, como o ensino de idioma espanhol, assim, pode impactar também essa conexão. Se, por exemplo, um brasileiro quer visitar outros países na América Latina. Então, um pouco a sua percepção, da sua experiência empírica, né, no ensino de idiomas, como isso facilita, assim, na construção de pontes interculturais, o ensino de idiomas e a compreensão da outra pessoa? Isso, eu acho que isso que você traz, Angelina, é um ponto importante. Você falou de coisas que a gente, o repertório que a gente tinha que ter para entender as outras pessoas e criar essa empatia. Precisamos ter um repertório da cultura das outras pessoas para poder entender elas e conseguir nos alinhar de uma maneira melhor, já seja na parte pessoal como tanto como profissional. E acho que o que você trouxe, o idioma é muito importante para isso. Você compreende melhor. Tem alguma coisa que eu acho que também se fala no Brasil, se fala na Argentina. Quando a gente está conversando, mesmo no mesmo idioma, no mesmo idioma, e a gente se entende e fala, olha, eu gosto, sei lá, de comer criolitos. E aí a outra pessoa fala, a gente está falando a mesma língua. O que significa isso? Claro que uma coisa que não é tão assim, né? O que significa isso? Você tem os mesmos gostos que eu tenho. E eu acho que tem muito a ver isso, falando realmente com o termo da palavra. Falar a mesma língua com a outra pessoa. Você gera uma empatia muito melhor. Acontece, já isso eu trago, e isso... trago também, porque muitos dos meus alunos que vêm e falam, Patrícia, eu quero aprender espanhol. A primeira coisa que eu falo, olha, para qual é o seu uso? Né? A primeira coisa. Bom. O viés é profissional, ou é um viés porque você gosta do idioma? Muitos, claro, precisam para o trabalho, claro que sim. Mas muitos de meus alunos falam, Patrícia, eu quero viajar, eu vou viajar para a Colômbia, eu vou viajar para a Espanha, eu vou viajar para Peru, eu vou viajar para a Argentina, e eu quero saber como posso cumprimentar as pessoas, como posso pedir um táxi, como posso me relacionar com as pessoas na rua, como posso entrar em um restaurante e pedir alguma coisa tradicional da Argentina ou do país que vai visitar. Isso é muito importante. Tem muitas pessoas que fazem isso. É assim, você não se prepara somente com aquele roteiro, vou visitar tal igreja, vou para lá, vou aquela montanha, o que você queira visitar dentro daquele país, senão também com a língua. Acho que é muito importante isso e você consegue aproveitar muito mais essa viagem. E não somente com o espanhol, Com certeza. com qualquer outra língua que você vá a visitar na Itália, vai visitar Estados Unidos, se você tem uma base de como se comunicar naquele país, com certeza vai aproveitar muito melhor essa viagem. Com certeza. Com certeza. Eu concordo plenamente e até posso adicionar que eu recentemente assisti a um filme sobre Nelson Mandela. Tem vários filmes, mas recentemente assisti 2 que são maravilhosos. E num deles foi muito ressaltado que ele, assim, na prisão, porque ele 26 anos estava na prisão, muitos anos, e ele durante esse tempo aprendeu o idioma do inimigo ainda, não do amigo que ele queria visitar, do inimigo, para poder se comunicar e conectar com o inimigo. E isso para mim me impactou muito, que não somente para aprender o idioma, não somente no sentido para visitar, viajar, mas também para se conectar, para criar essa conexão e esse entendimento mútuo. Então, ele, aprendendo, também conseguiu entender melhor o outro. E depois sabemos o que aconteceu, graças a Mandela, né? Então, também um homem grande nisso tudo. Então, eu aqui, da minha parte, também encorajo a todos para aprenderem o idioma, porque isso não apenas amplia o repertório cultural, como nós falamos, mas também
a curiosidade, o nosso cérebro já funciona de outra forma, assim, tendo esse conhecimento de outros idiomas. Eu sou uma também prova viva e vou propaganda viva, ó, nesse sentido, para aprender outros idiomas. Mas dessa forma, Patrícia e Luiz, eu gostaria de agradecer de coração o tempo e a vontade de participar nessa live. Para mim foi muito rico conhecer um pouco mais sobre a Argentina. Sempre é bom saber mais como é, e ainda pela perspectiva de vocês, como as pessoas que já moram tanto tempo no Brasil e têm essa comparação rica, né? Então, muito obrigada. E aí gostaria de deixar a palavra, se vocês gostariam de assim, fechar, comentar algo ainda no final. Aqui sejam super bem-vindos. Patrícia, você gostaria de adicionar algo? Comentar algo? Onde as pessoas podem te encontrar? Se, por exemplo, alguém quiser aprender o espanhol, onde podem encontrar a Patrícia? Como encontrar a Patrícia? Vai lá no meu Instagram, La Fuente Pachi, é meu Instagram pessoal, mas estou ali, pode entrar ali, mandar uma mensagem. Quero aprender espanhol, venham aqui. As minhas aulas são para você conversar. Divertidíssimas. A gente falava muito com a Angelina. E falava, Angelina, voltemos para o tema. E a gente falava e falava. E aí a Angelina aprendeu muito. Fez a prova, aprovou o C1. Uma maravilha. E assim, façam como a Angelina, que ela... que a Angelina falou? Eu lembro que você falou, o primeiro dia que você veio, falou, Patrícia, eu quero aprender espanhol. E eu sei que você é uma pessoa que fala muitas línguas, você é políglota. Eu falei, a Angelina quer ainda aprender mais uma língua, pensei eu. E a Angelina me falou isso. Patrícia, eu estou morando no Brasil e estou morando aqui na Latinoamérica. O idioma que mais se fala aqui em Latinoamérica é o espanhol. Já sei o português, eu preciso aprender o espanhol porque moro aqui na Latinoamérica. E isso foi, olha, muitas vezes eu repasso essa mensagem que você me passou, porque eu falei, e claro, é lógico, você já sabe o português. Você tem que aprender o espanhol para se comunicar e ampliar o conhecimento dentro da América Latina, tá? Mas sendo você que vem de outro país, né? E eu acho que é muito interessante e muito importante a gente, seja o espanhol ou qualquer idioma, porque você consegue ampliar muito a sua cultura e todo aprendizado é muito importante. Você consegue se conectar com as pessoas. Se você consegue se conectar com as pessoas e ainda falando a sua mesma língua, vai ser muito melhor, muito melhor. Pode entrar em contato e a gente fala. Muito obrigada, Patrícia. Luiz, você gostaria de ainda deixar algum recado no final da nossa live? Eu te agradeço pelo convite. É a primeira experiência fazendo uma live. Então, sim, a nossa primeira experiência de live. Opa, vão vir mais oportunidades. Vamos! Não, espero, de novo, te agradeço pelo convite, pela experiência. Também é interessante para mim para estar aqui conversando contigo neste enfoque de inteligência cultural e espero ter contribuído com algumas dicas, com algumas ideias, através da nossa experiência. E fico à disposição também para quem quiser tirar dúvidas ou curiosidades ou dicas de que emigrar ou vir para o Brasil ou ir para a Argentina. Conte comigo, contatar a Patrícia, me contatar. Claro que super dispostos a compartilhar. Muitas pessoas nos ajudaram quando começamos aqui, quando viemos morar aqui. E somos extremadamente gratos com o país, com a cultura. Nosso filho caçula é brasileiro, já nasceu aqui. Então a gente é quase que metade. A gente já me chamaram do argentino mais brasileiro. Então, opa, que bom! Então a gente tem essa identidade, não digo dupla, mas combinada, não? Mas, de novo, muito grato, muito agradecido pela oportunidade e espero ter contribuído de alguma maneira com o teu projeto, que desejo o melhor sucesso e com as pessoas que estão assistindo, de alguma maneira ter contribuído com algum conhecimento que seja útil. Não,
Com certeza, eu fico muito grata, estou muito grata realmente. Obrigada por compartilhar tantas dicas interessantes, pelo tempo disponibilizado de vocês. E também gostaria de convidar tanto as pessoas que nos assistem, quanto vocês também para próximas lives. Na semana que vem, vamos ter como convidada uma portuguesa que falará um pouco mais sobre as diferenças culturais entre o Brasil e Portugal. Então, se vocês terem tempo, serão super, super bem-vindos. Claro. Perfeito, Claro. perfeito. Aqui estaremos, aqui estaremos. Então, mais uma vez, muito obrigada e boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada a você, Angelina. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.